Bom dia, igreja. Graça e paz. Quero hoje finalizar aquela série de mensagens que nós nos propusemos a passar, que é Crescendo em Tudo. Eu ministrei 2 palavras sobre isso, Mateus ministrou uma palavra. E hoje, com a graça de Deus, eu quero finalizar essa série de mensagens que para mim foi uma bênção. Para mim foi uma bênção, Deus falou demais comigo e espero que você tenha absorvido essa série de mensagens. Se você é alguém que pensa em crescer, se é alguém que deseja crescer, volte lá no YouTube, né, na página da igreja, você encontra essas mensagens, relembre elas, absorva, e Deus vai ainda fazer mais do que tem feito. Amém? Vamos direto ao texto, que é o texto que nós estamos estudando, que está lá no livro de Marcos, capítulo 6, versículo do 30 ao 44. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto deles não terem tempo para comer. E Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descanse um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto, mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. E ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. E eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários, devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram foram 5.000 homens. Amém? Curva a sua cabeça aí sentado mesmo. Peça para o Senhor falar contigo nessa manhã. Pai, mais uma vez, Senhor, estamos abertos, expostos ao mover do Teu Espírito e da Tua Palavra. Fala com Tua igreja, Pai, fala conosco, a fim de que possamos, Senhor, absorver a Tua vontade, Senhor, o Teu propósito para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse é o texto que nós estamos aí mastigando ele durante algumas semanas e retirando dele lições muito importantes para quem pensa em ter crescimento, para quem quer ver multiplicação na sua vida. Eu vou só dar uma passada nas 2 primeiras mensagens para que você volte a atinar acerca desses pontos importantes. Na primeira mensagem eu comuniquei aos irmãos 3 pontos que eu acho importantíssimo para quem pretende ver crescimento e multiplicação na sua vida.
falei que é importante, em primeiro lugar, você avaliar. Quando você avalia onde você está, o seu estado, quando você avalia as coisas ao seu redor, você pode, então, corrigir os erros, para que você, então, possa pensar em melhorar. Sem avaliação não há um real desejo concreto de crescimento. Porque você precisa saber como é que eu estou. Depois, em segundo lugar, eu falei que se você pensa em crescer, em multiplicar, você precisa se organizar. Lembram disso? Foi o que Jesus fez nesse texto. Eu tirei tudo aqui deste texto. Jesus diz para eles: vão, avaliem o que vocês têm. É necessário avaliar. Depois Jesus organizou as pessoas e disse: organiza eles em 50, em 100. Se você quer crescimento, você precisa se organizar. Quem não se organiza para o crescimento, na verdade, não está acreditando no crescimento. Amém? E depois, em terceiro lugar, eu falei que para haver crescimento em nossa vida, nós precisamos de mudar a nossa maneira de pensar. Precisa ser mudada a maneira de pensar. Nós recebemos muitas informações negativas do mundo, às vezes dentro da nossa própria casa, que diz para mim: você não pode, você não consegue, você é isso mesmo. E se você não renovar a sua maneira de pensar, realmente você vai ficar atrofiado no crescimento. Então nós precisamos nos ver como Deus nos vê. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou em frente, eu sou filho de Deus. A bênção do Senhor está sobre a minha vida. A promessa de Deus está sobre a minha vida, que eu serei abençoado ao entrar, abençoado ao sair. Onde eu colocar a minha mão, eu serei abençoado. Amém, meu querido? É aqui dentro, que você tem que mudar. Na segunda mensagem, com a graça de Deus, eu falei de mais 3 princípios importantes para crescimento. E eu falei, em primeiro lugar, que você precisa ter compaixão. Você precisa amar aquilo que você faz. Você precisa amar as pessoas que estão ao seu redor. Jesus chegou cansado e quando encontrou aquela multidão, diz o texto, teve compaixão deles. Porque eram como ovelhas sem pastor. Se você não ama o que você faz, meu querido, dificilmente você vai ser alguém que vai crescer. Amém? Depois de compaixão, eu falei de um ponto muito importante. Quando Jesus olha para os seus discípulos e fala assim: dê vocês a eles de comer. E eu coloquei o nome disso de desafio. Na vida nós estamos sempre abertos e temos que estar sempre abertos para os desafios que nos são apresentados. Os desafios são sempre maiores do que as nossas possibilidades, senão não é desafio. E Jesus olha para eles, é lógico que era um teste, mas também era um desafio. E nós tivemos uma reunião de liderança aqui na igreja, e nós todos como liderança nos desafiamos. E eu quero desafiar você também a aproveitar esse tópico. Nessa reunião, eu propus para eles: quantas pessoas vocês querem alcançar para Jesus neste ano de 2022? Alguns arriscaram em falar números altos, 100. Mas aí eu insistia: mas vocês têm fé para 100? Não adianta nós trabalharmos com algo que a gente não acredita. E aí depois de um bate-papo bom, chegamos a um número de 20 pessoas. 20 pessoas é o desafio nosso para este ano de 2022, que nós queremos buscar, resgatar, e pelo poder do nome de Jesus Cristo, trazê-los para o reino de Deus. Posso ouvir um amém, igreja? Olha que desafio pequeno. Ribeirão Preto já chega a quase 750 mil habitantes. Nós lançamos um desafio pequeno, sim. Sabe por quê? É como alguém que sai da UTI e ficou um tempão entubado. Você não chama ele para jogar bola no outro dia. Aí você chama ele para dar os primeiros passos, né? Ficamos um tempo aí enclausurados, escondidos, devido a tudo que está acontecendo neste mundo. Então, agora a proposta é pequenos passos. 20 almas para Jesus. Estou compartilhando com a igreja toda, meu querido, porque esse é um trabalho nosso. Amém?
não é um trabalho do pastor, do bispo. Eu não conheço as pessoas que vocês conhecem. Eu não convivo com as pessoas que vocês convivem. Cada um de nós temos um compromisso com o reino de trazermos pessoas para Jesus. Ai, bispo, por que nós precisamos trazer as pessoas para Jesus? Porque segundo o próprio Senhor Jesus, quem não está nele está perdido. Ai, mas salvação é só em Jesus? É o que a palavra nos diz. E assim trabalhamos para o reino, anunciando o nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Para multiplicação, para crescimento, precisamos de desafios. E em terceiro lugar, nessa segunda mensagem, eu falei de sacrifício. Quando nós vamos lá para o livro de João, nessa mesma narrativa da multiplicação dos pães, nós descobrimos que quem tinha os 5 pães e os 2 peixinhos era um menino, que sacrificou aquilo. Os discípulos chegaram nele e falaram assim: o mestre está pedindo os seus 5 pães e os 2 peixes. Quem quer crescer tem que ter sacrifício. Sacrifício, meu querido, não foi abolido por causa da morte de Cristo. O sacrifício que nos traz a salvação, esse sim, não tem preço e nada que podemos fazer pode comprar. Mas depois do sacrifício de Cristo, Ele mesmo disse: você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, vem e segue-me. Temos que sacrificar se queremos ter crescimento. Amém? Esse é um resumão dos 2 cultos. E hoje, com a graça de Deus, eu quero também apresentar 3 pontos, 3 pilares, e nós vamos fechar essa ministração sobre crescimento. Primeira coisa que eu quero analisar com vocês hoje, o que precisamos fazer, né? O que vem antes do crescimento, e o subtema nosso é atitudes que antecedem o crescimento. O que vem antes do crescimento? E hoje, para a gente pensar, eu quero pensar em 3 coisas, e a primeira delas é semeadura. Diga aí comigo, semeadura. Amém. Semeadura é um princípio, é um pilar da doutrina bíblica. E eu vou te mostrar por quê. Quando eu falei que esse jovem fez sacrifício, eu não estou agora contrariando a minha primeira mensagem. É que quando nós fazemos sacrifícios, no nosso mundo natural, no espiritual, isso são sementes. Amém? São sementes. Jesus vai fazer um milagre, mas por incrível que pareça, tendo poder para fazer nascer pão de pedra, se ele assim o quisesse, mas ele não fez. Ele podia fazer peixe de gravetos, de tronco de árvore. Ai, bispo, que loucura, que loucura. Ele é o Criador dos céus e da terra. Tudo que existe veio de suas mãos, a terra era sem forma e vazia. Nada é impossível para Deus. Amém? Nada é impossível para Deus. Mas Deus estabeleceu princípios na terra. E Ele mesmo anda de acordo com os princípios estabelecidos por Ele mesmo. E o princípio da semeadura é poderoso, meu querido. E quando eu falo em semeadura, eu não estou falando só de finanças. Vou chegar lá. Mas semeadura não é só questão financeira. Por exemplo, Gálatas, no capítulo 6, versículos 7 e 8. Vamos lá comigo no livro de Gálatas. Olha o que diz a palavra de Deus, Gálatas 6, versículos 7 e 8. Diz assim: não se deixam enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois o tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. O apóstolo Paulo está ensinando aqui um princípio que Deus estabeleceu sobre a terra, pois a palavra de Deus diz no livro de Gênesis: enquanto houver dia e noite,
haverá plantio e colheita. Deus criou leis para que a gente pudesse ser beneficiado por elas. E a lei da semeadura na Bíblia, meu querido, ela é incrível. Incrível. O apóstolo Paulo aqui está falando de semear na carne, não está falando de dinheiro, está falando de vida em que você semeia para a carne, para satisfazer os apetites, para viver somente em redor da satisfação própria. E então ele diz, se você está semeando nisso, você vai colher destruição. Mas se você semear no Espírito, você colhe vida. Aquilo que você planta, você colhe. E essa é uma lei infalível, meu querido. Ai, bispo, eu tenho plantado tanta coisa boa, mas até agora eu não tenho colhido. Calma. Às vezes você não está dando tempo da semente crescer. Tem o tempo certo. Planta lá um pé de laranja, e você vai ver que vai ter um tempo certo. Eu plantei lá em casa, como que é aquela muda que você deu para a gente lá, de pitaia. Plantei pitaia lá em casa, mas nada de dar pitaia ainda, já tem quase um ano. E ela está crescendo, ela é uma trepadeira, enrolando para tudo quanto é lado, mas pitaia que é bom, nada. Mas vai dar pitaia, amém? Porque foi semeado. Isso, ao mesmo tempo que é um mistério de Deus, é algo revelado para a gente usufruir e trabalhar de forma certa. O que você tem semeado? Jesus multiplicou o pão, porque foi semeado pão. Jesus multiplicou peixe, porque foi semeado peixe. E aquele menino talvez não tivesse nem uma ideia perfeita do que estava acontecendo, mas Jesus recebe como uma semente. Certa vez o profeta Elias, grande servo de Deus do Antigo Testamento, estava passando uma crise, não chovia na terra por mais de 3 anos, e Deus fala com ele, fala assim, vai em tal lugar que uma viúva vai te sustentar, até que venha a chuva sobre a terra. O profeta foi lá na casa dessa viúva, e então bateu na porta dela e falou assim, olha, faz um bolo para mim. Essa viúva saiu para fora e falou assim, olha, eu juro por Deus, juro de pé junto, que eu não tenho, o que eu tenho é um pouquinho de farinha, e um pouquinho de azeite na botija, e eu vou fazer o último bolo, e vai comer eu e meu filho, e depois disso acabou, é só esperar a morte chegar. Aí o profeta Elias, servo de Deus, que entendia os princípios estabelecidos por Deus, pede uma coisa absurda. Se eu pedisse isso aqui, meu irmão, muitos irmãos iam acabar comigo. Se eu chegasse para alguém aqui, chegou na igreja e falasse assim, bispo, eu só tenho o dinheiro do leite do meu filho, eu falasse, dá para mim este copo de leite, vocês iam falar, esse bispo está doido. Mas Elias fez uma coisa louca mesmo, falou assim, então você vai lá, você faz o bolo, mas primeiro você traz um pedaço para mim, e depois você come. E aí então veio a palavra. A farinha da panela não vai acabar, e nem o azeite da botija, até que Deus faça chover sobre a terra. Ela semeou farinha e azeite, que eram os componentes do bolo. Houve multiplicação de farinha e de azeite. Aleluia! Eliseu, servo do profeta Elias, tem um episódio muito semelhante. De uma também serva que chega para ele e fala assim, o meu marido morreu. E ele tinha uma dívida. Maridos, não deixam dívidas para as vossas esposas. Naquela época, se não pagasse, poderia ser levado os filhos como escravo. Imagina a cena. E era isso que estava acontecendo. Ela chega, o profeta e fala, ele era servo de Deus, mas só não tinha sabedoria. Mas era servo de Deus. E ele tem uma dívida, e agora vieram buscar os meus filhos para levar como escravos. Eliseu olha para aquela mulher e fala assim para ela, como que eu posso te ajudar? É interessante aquela conversa, gente. Vai lá no texto, depois em Reis. Aí fala assim para ela, o que você tem? Olha o princípio da semeadura, o que você tem? Você tem que ter alguma coisa, para que então seja uma semente de multiplicação. Ela falou assim, olha, eu juro também de pé junto. Está todo mundo jurando de pé junto.
Porque eu só tenho um pouco de azeite numa botija. E o profeta então deu a instrução: vai nas suas vizinhas, arruma vasilhas vazias, não poucas, arruma bastante. E você vai começar a colocar o azeite nas vasilhas vazias. E o milagre vai acontecer. Essa mulher arrumou vasilhas vazias para todo lado, encheu a casa de vasilha, entrou, fechou a porta, ela e o filho dela, e começou o processo. Ela só tinha meia garrafa de azeite. E ela ia enchendo as garrafas, e as garrafas enchia outra. Daquela meia garrafa, encheu-se dezenas, centenas, eu não sei, de garrafas de azeite. E o azeite só parou a hora que as vasilhas acabaram. Semente de azeite gera azeite. O que você tem semeado? Briga, confusão? A Bíblia fala: quem planta vento, colhe. É ditado popular, mas está na Bíblia isso. O que você tem semeado, meu irmão? O apóstolo Paulo aos Gálatas fala: semeia o amor. Semeia o amor, porque mais cedo ou mais tarde você vai colher. É a palavra de Deus, ela é infalível, ela acontece, meu irmão. Posso ouvir um amém? E ela acontece na vida financeira também. Ela acontece na vida financeira. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 10: o que semeia pouco, pouco colherá, mas o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua conforme propôs no seu coração, não por pesar ou por obrigação, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aqui, o apóstolo está falando de uma semeadura financeira. Está falando de dinheiro. Se você semeia bastante, você colhe bastante. É uma lei natural. Se você plantou 100 metros quadrados, você tem uma colheita de 100 metros quadrados. Se você plantou 1 hectare, você tem uma colheita de 1 hectare. E por que a gente não pratica? Gente, funciona. Ei, funciona. Deixa eu te dizer, funciona. Funciona, e eu posso testemunhar da minha vida. Não estou falando do João, nem do Manuel, nem da Maria, estou falando da minha. Eu sou testemunha que funciona. Posso ouvir um amém? Mas nós retemos essas sementes e esperamos que nasça alguma coisa da terra. Vai nascer espinho. Espinho não precisa de semente. Mato não precisa de semente. É incrível como cresce e nasce. Mas coisa boa precisa plantar. Coisa boa precisa plantar. Olha, me veio na mente aqui, nem sei se tem muita base, mas diz lá que o inimigo vem de noite e semeia, né, o joio. Talvez o mato seja o inimigo que semeia. No jardim de casa, lá na frente, nasce um mato danado junto com a grama. Que coisa horrível. Funciona, gente. Bispo, por que 10%? Quantas pessoas dizem isso? Por que dízimo de 10%? Quer que eu te diga por que 10%? Porque é pouco. E Deus gosta de pegar no pouco para fazer muito. Posso ouvir um amém? Ou você acha que é muito? Se você acha que é muito, inverte. Dá 90 e fica com 10. É pouco. É pouco. Isso é uma disciplina que Deus coloca na nossa vida para que você seja abençoado. Para que a gente seja abençoado, meu irmão. Eu já contei meu testemunho várias vezes. E toda vez que eu vou falar de mim, eu oro antes e falo: Senhor, é somente para a Tua glória, porque eu não tenho graça nenhuma. Mas eu sou dizimista. Sou dizimista desde o dia que eu me converti, e foi me ensinado acerca disso. E eu sou daqueles meio fariseu, no bom sentido do fariseu. Porque eu faço uma contabilidade em casa, porque eu sou autônomo, e eu não tenho um salário certo no final do mês. Aí fica fácil, né? Você ganha lá 1.000, aí você vai, tirei 100, acabou. Mas o meu entra picado, entra um dia aqui, outro dia ali, tal de viagem, de gorjeta, disso, daquilo. E eu tenho que fazer uma contabilidade. Toda semana eu tenho que fazer, senão depois eu não consigo mais, eu me perco. E eu perco ali 3 horas todo final de semana. E eu sento ali, quanto que foi essa viagem? 1.000. Gastei 450 de combustível, paguei um ajudante 150, comemos, gastamos com a marmita, tal e tal e tal. Quanto que eu tive de lucro?
Aí eu tiro o lucro. Aí eu anoto lá. Tem um caderno que é anotação do lucro. Eu faço isso semanalmente, para que chegar no final do mês eu sei exatamente o quilo que é semente no reino de Deus. Semente no reino de Deus. E eu tenho visto o que Deus pode fazer na vida de alguém sem estudo, sem muita inteligência, sem muita força. É milagre puro, gente. É milagre puro que Deus tem feito. E com a graça de Deus a gente consegue ajudar igrejas, consegue ajudar missionários, consegue ajudar pastores, consegue investir daqui, investir dali, porque a semente foi lançada. Amém, igreja? Creia nisso, meu querido. Eu tenho muita liberdade para falar dessas coisas, porque eu não recebo salário da igreja. Eu tenho o meu negócio, Deus está me abençoando, não tenho salário da igreja. Então, para que você aí fique tranquilo, eu não estaria falando isso para que a arrecadação aumentasse, e então eu pudesse ter mais lucro. Eu não recebo nada. Esse é um testemunho meu de vida. Amém, igreja? Creia na palavra de Deus, aquilo que o homem semear, ele vai colher em nome de Jesus. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto, Jesus pegou naqueles pães, ergueu para o céu e deu graças, gratidão. Você não vai crescer, você não vai multiplicar se você é alguém ingrato. Jesus pega 5 pães e 2 peixes e tem lá 10.000 pessoas para ser alimentado. E Jesus não pega e fala assim: isso aqui que vocês trazem para mim? Essa miséria? O que vocês querem que eu faça com isso? Tem 10.000 aqui? Vocês estão de brincadeira? Não. Jesus pega no pouco e dá graças. E dá graças. Um filho que sabe ser grato tem muito mais chance de receber mais do pai. Sim ou não? Quem é pai e mãe aqui sabe o que eu estou falando. Você ama a todos os filhos, você faz a todos, mas aquele que é agradecido te dá mais prazer de ajudar. Sim ou não? Dá mais prazer. Porque nem sempre é fácil, você paga um preço alto para ajudar, para fortalecer, para bancar. E aí quando você dá, a pessoa fala assim: só isso? Gratidão é um princípio fundamental estabelecido por Deus que dá crescimento em nossas vidas, meu irmão. Eu não estou dizendo para você ficar estacionado onde você está. Você tem um carro velho, falar: tá bom, é esse aqui mesmo, e glória a Deus, vamos com ele até o fim. Não, você pode desejar um carro melhor, não tem problema nenhum. Mas enquanto não chegou o melhor, Pai, graças eu te dou para esse fusquinha. Ele está me levando. Tem hora que ele para no caminho, mas ele está me levando. Aleluia. Quando fura o pneu, não é dar bico no carro, não, meu querido. O carro não tem culpa nenhuma, não. Pneu fura novo também. Exceto que velho fura mais. Mas os novos furam também. Saber ser agradecido pelo que você tem e desejar sim crescer e melhorar. Saber ser grato a Deus. O contrário de gratidão é murmuração. E se tem um demônio que tem que ser amarrado na vida dos crentes, é o tal da murmuração. Eu sei que vocês amarram, mas alguém deve soltar. Não é possível. Eu amarro esse demônio da murmuração, daqui a pouco está reclamando. Faz um teste na sua vida, meu irmão, eu já fiz. Acorda cedo, ora a Deus e fala: Senhor, hoje eu quero passar o meu dia todo, até na hora de dormir, sem reclamar de nada. Faz um teste. Sem perceber, você já está reclamando. Já está reclamando do café, está reclamando do almoço, está reclamando do ônibus, está reclamando. Isso é uma pedra para quem quer crescer na vida, meu querido. Você não vê Jesus reclamando. Você vê Jesus agradecendo, dando graças. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Está na tela esse? Deixa eu ir ali para ir mais rápido. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, sejam
agradecidos. Sejam agradecidos. Boa parte da nação de Israel morreu no deserto, e a Bíblia fala do que eles morreram. Morreram pelo devorador, ou pelo destruidor, e a causa foi murmuração. Murmuração é rebelião contra Deus. Se você diz que Jesus é o Senhor da tua vida, é o teu provedor, quando você murmura, você está dizendo para Deus, está ruim. Está ruim para mim. Será que você não está vendo que não está dando? Será que você não está vendo que está doendo? Será que você não está vendo que não está andando? Cuidado com a murmuração. O povo de Israel morreu no deserto. Eu te digo o seguinte, meu querido, o diabo coloca murmuração porque quer matar o povo de Deus no deserto. Quer matar o povo de Deus no deserto. Quer impedir de você completar a sua carreira, de chegar na terra prometida, de chegar num lugar que Deus tem preparado para mim, para você e para a sua igreja. Faz um propósito com Deus, meu irmão. Não faz juramento não, senão você vai pecar. Só faz um propósito, Senhor, me ajuda a lembrar durante o dia. Eu não quero reclamar. Eu não quero reclamar. A Bíblia diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Bispo, como é que eu dou graça por uma coisa ruim que me aconteceu? Você não dá graça pela coisa ruim que te aconteceu. Você dá graças a Deus, porque Deus é poderoso para mudar essa situação e mudar as coisas ao seu redor. É assim que funciona. Sede agradecidos. Jesus curou 10 leprosos e só um voltou para agradecer. Jesus olha para aquele um e fala assim, não foram 10 curados? Aonde estão os outros 9? Aonde estão? E aquele que voltou e agradeceu, ele recebe uma segunda bênção. Ele recebe salvação. Ele recebe salvação. Jesus olha para ele e fala, a tua fé te salvou. Os outros receberam cura, esse recebeu salvação. Seja agradecido a Deus, meu irmão, seja agradecido a Deus. Amém? Terceira e última lição dessa série. Se você quer crescimento e multiplicação, você tem que ter trabalho. Lá vem eu de novo falar de trabalho. Volta lá para o texto. Jesus multiplicou os pães e os peixes. E esse episódio, ele é de várias interpretações. Eu já vi pastores ministrar e dizer que quando Jesus, então, abençoou o pão e o peixe, aquilo começou a pipocar, como uma pipoca na panela, sabe? E o pão começou, pão, e começou a derramar pão, pão para todo lado, peixe para todo lado. Eu tenho dificuldade de crer dessa forma. Se você crê, não tem problema, porque o texto não diz exatamente como foi, não é? Mas eu penso assim, se tem 10 mil homens, eles teriam que levar esses pães para alimentar. Se a multiplicação fosse instantânea, ficar aquela pilha de pão assim, ia ser uma dificuldade enorme. Não é verdade? Então, no meu ponto de vista, Jesus abençoa. Tudo que Jesus abençoa, cresce. Posso ouvir um amém? Tudo que Jesus abençoa, cresce. Aleluia. Jesus abençoou e repartiu, diz o texto. Um pedaço para cada discípulo. Um pedacinho de peixe para cada discípulo. E então falou para eles, agora vão. Agora vão. Aqui tem um segredo importante, meu querido. Tivemos uma reunião com o Bispo Pinaldo aqui, com a liderança, e ele fechou essa reunião de forma maravilhosa, citando Mateus 28, quando Jesus fala, todo poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, vão. Vão. Não vai acontecer multiplicação, não vai acontecer crescimento se a gente não ir. Eu acredito que essa multiplicação se deu conforme eles começaram a ir. Então eles começaram a ir, e conforme eles davam um pedaço, ou as pessoas pegavam um pedaço dentro de um cesto, ou de um recipiente, ali então acontecia uma multiplicação. Pegava um peixe, aparecia outro peixe. Pegava um pedaço de pão, aparecia mais pão. Comeram pão que padaria nenhuma fez. Comeram de peixe que água nenhuma viu. Não é verdade?
E a multiplicação e o milagre acontece conforme você obedece o ide de Jesus. Na sua vida secular também é da mesma maneira. Se você ficar sentado esperando o milagre, esperando ouvir a voz de Deus, eu estou esperando nessa rede, uma porta vai abrir. Me lembro daquela gozação. Não sei por que o pessoal fala que os baianos é mais devagar para trabalhar. Deve ser só piada, que nem piada de português, não é verdade. Mas disse que tinha 2 na rede, um de cada lado na rede ali, né? Aquele dia bonito para trabalhar, eles ali na rede. Aí, de repente, o vento trouxe uma nota de 100, pertinho deles. Um olhou para o outro e falou assim, é uma nota de 100? Eu falei assim, eu acho que é. Falou, nossa, se o vento soprasse mais um pouco. Na sua vida secular, você vai ter que trabalhar, meu irmão. Conforme você vai, tem a bênção de Deus. Bispo, eu estou sem emprego. Vai levar o currículo nos lugares. Vai correr atrás. Vai vender laranja na feira. Vai vender limão no semáforo. Vai, meu irmão, vai. Porque se você não ir, não vai acontecer multiplicação. Não conheço nenhum caso de multiplicação na rede. Só se for de filho. Não tem jeito. Conforme eles obedeceram e começaram a ir, o milagre começou a acontecer. Posso ouvir um amém? O milagre começou a acontecer. Mas tem um outro segredo nesse texto que eu acredito que é forte, e eu tenho testemunho na minha vida. Os discípulos saíram para distribuir esses pães. E eu acredito que quando eles estavam distribuindo, não deu tempo para comer. Porque é até feio, né? Você servir alguém assim, né? E antes que a pessoa leve a mão, você pega primeiro. Não faz sentido. Então, eu acredito que eles foram servindo, e as pessoas foram pegando. Lembra que tinham 10 a 15 mil pessoas, era muita gente, era muito trabalho, e vai e serve, 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 serve. Aí acontece que nem noivo em festa de casamento. Tira foto, faz isso, faz aquilo, a hora que vê, já comeram quase tudo, eles não comeram nada ainda. Né? Hoje as festas estão bem regadas, né? Corre menos risco de acabar a comida, mas lá no passado acabava. Na minha foi salgadinho acabava. Né? A hora que a gente via, a gente tinha beijado todo mundo, abraçado todo mundo, mas o estômago estava lá nas costas. Então os discípulos foram dando, e acabou, meu irmão. Todo mundo comeu. Eles voltaram para Jesus, falaram assim, mestre, aconteceu maravilha, esse povo tudo comeu, menos nós, Senhor. Nós demos para todo mundo, comemos, mas nós não comemos não. Então Jesus fala assim, agora vocês voltam lá. E cada um de vocês pega um cesto. Quando a gente pensa no cesto, a gente pensa naquele balaião, né? Mas, segundo os estudiosos, não deveria ser esse balaião que a gente pensa. Era um recipiente pequeno. Imagina uma cestinha como essa aqui de enfeite, ou coisa semelhante, né? Então, cada um pegou uma cestinha e foi fazer o que Jesus mandou. Recolha o que sobrou. Eles saíram recolhendo. E deu exatamente 12 cestos cheios. Amém? Eram 12 discípulos e 12 cestos cheios. Eu quero dizer para você, meu querido, que busca multiplicação e crescimento na sua vida. Quando você trabalha para o reino, quando você trabalha para Deus, não vai faltar na tua casa. Pode ser que eles não comeram durante o trabalho, mas depois cada um tinha uma cesta cheia. Aleluia. Agora eu vou comer porque eu tenho uma cesta cheia de Big Fisher. Pedrão deve ter feito uns 10 Big Fisher ali, né? Todo mundo acha que Pedrão comia muito, né? Meu irmão, não vai faltar. Você crê nisso? A coisa mais poderosa na minha vida financeira que aconteceu foi exatamente isso. Mais um testemunho meu. Eu servia a Deus? Servia, né? Vinha na igreja, né? Trabalhava com os jovens, até que foi me dada uma oportunidade de trabalhar na segunda região, né? Quando aconteceu tudo aquilo lá que todo mundo sabe. E então nós fomos para a segunda região para trabalhar, e abrir os trabalhos lá novamente, Ituverava, São Joaquim, Miguelópolis. E eu trabalhava durante a semana normal, e no final de semana, eu e minha esposa,
e muitas vezes as meninas íamos para São Joaquim e Ituverava. Pegamos ali a época em que a Manuzinha era pequenininha. A Manuzinha, cadê? Está cuidando das crianças? Não, está ali. A Manuzinha era um grude com a mãe dela, só queria o colo da mãe, né, dona Lana? Aí a Etel tocava o teclado na igreja com a Manuzinha no colo. E ela ficava ali, magrinha, pequenininha, a Etel ali no teclado e a Manuzinha no colo. Nós íamos para lá no sábado, pregávamos na igreja, dormíamos lá na casa dos irmãos, que nos acolhiam muito bem, mas é sempre um incômodo, não é? Uma coisa é ter um hóspede uma vez, uma coisa é ter um hóspede todo final de semana, né? Chegou o tempo lá em que nós nos sentíamos mal. Mas, enfim, dormíamos lá, no domingo cedo acordávamos, dirigíamos uma reunião lá em Ituverava com os obreiros, no domingo de manhã, almoçávamos, íamos para São Joaquim da Barra. Dirigia uma reunião à tarde com os obreiros de São Joaquim da Barra, depois fazíamos o culto à noite. E no domingo à noite, então, voltávamos para casa. Chegávamos, geralmente, 10h30 da noite em casa. E, às vezes, Deus era tão bom que providenciava umas bênçãos. Eu me lembro até hoje que um dia Carolzinha, nossa irmã, né, falou assim, eu vou preparar um jantar para vocês. Ela sabe que eu gosto de camarão. Nossa, foi um dos melhores camarões que eu já comi na minha vida. Nós chegamos em casa e ela estava lá e tinha preparado uma mesa farta com um prato especial de camarão. Mas moral da história, eu trabalhava normal, como sempre faço, e servia a Deus todo final de semana. Todo final de semana. E a minha vida começou a transbordar, meu irmão, a transbordar. Pensa em bênção financeira. Pensa, mas pensa com gosto. Eu digo isso pelo patamar que eu vivo. Talvez para você não é nada, mas eu era um caminhoneiro, tinha um caminhãozinho velho, enferrujado, e eu parava na porta do condomínio, enfeiava o condomínio lá que a gente morava, lá no Jardim Zara. Tanto é que mudou um deputado para lá, o vereador, e ele colocou lá logo, depois de um mês, eu cheguei lá, tinha uma placa, proibido estacionar caminhão. Eu falei assim, rapaz, ele implicou com o meu caminhãozinho aqui na porta. Tive que tirar o caminhão de lá. E Deus começou a me abençoar. E Deus começou a me abençoar. E serviço entrando, e a gente correndo, não dava conta, vamos comprar mais um veículo, e vamos. Ao ponto desse condomínio que eu morava, lá no Jardim Zara, um condomínio de classe média, o pessoal começou a desconfiar, e começou a sair uns burburos lá no condomínio que eu devia ser um traficante. É sério, gente, você acredita nisso? Um dia eu cheguei com um motão lá preto, parei na garagem, naquela época eu consegui tirar um carro zero, primeira vez na minha vida, eu tirei um Vectra zero, quando saiu o Vectra. Aí o pessoal passava e olhava assim, isso aí não está certo. Esse rapaz deve mexer com alguma coisa. E eu mexia mesmo, mexia com as coisas do reino, mexia com a palavra de Deus. E amados, eu não merecia nada disso, Deus foi me acrescentando. Eu fui levar o pão e voltei com a cesta cheia. Posso dar esse testemunho para a igreja, voltei com a cesta cheia. Você quer multiplicação na sua vida, meu irmão? Quem quer multiplicação? Semeia. Quer multiplicação, meu irmão? Seja grato por aquilo que Deus já te deu. Para de falar mal do seu marido. Se você largar dele, vai ter um monte de irmão que vai querer. É assim que acontece. Ele não vai, bispo, mas na hora que você larga, você vai ver. Faz fila depois. Para de falar mal. Você pode até conversar de coisas que você não se agrada com ele, né? Ter diálogo nesse relacionamento, mas para os outros, abençoe ele. Ele é bom. Nem se for por fé, você fala. Ele é bom. Em nome de Jesus. Seja grato. E ponha a mão no arado, meu querido. Quer seja na vida secular e principalmente no reino de Deus. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência, diz a palavra do Senhor. Você crê nisso? Aleluia! Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Louvado seja Deus em nossas vidas. Tudo vem dele, meu irmão. É pela graça dele. É pela graça dele. Aleluia! E as últimas palavras de Jesus nesse texto é aquelas que ele diz, vai lá, pega tudo que sobrou para que não se desperdice nada. Amém? Estão aqui comigo?
Recolha tudo para que não desperdice nada. E essa é a última lição para a gente fechar essa série. Quando Deus começar a te abençoar e começar a te multiplicar, não desperdice. Ei, psiu, não desperdice. Não estou só falando de comida. Comida é principalmente, comida é sagrada. Coloca o tanto que cabe no seu estômago. Lembra que o teu olho é maior do que o teu estômago. Só coloca o que cabe no estômago. Não desperdice. Mas o desperdício se estende às outras áreas. Tem igrejas que começam a crescer quando Deus abençoa. E aí começa a desperdiçar. Tem um irmãozinho que já não vem mais na igreja. Estamos com 1000 membros aqui. Ele é problemático mesmo. Deixa ele para lá. Não desperdice aquilo que Deus deu. Busca, tenta recuperar. Se não tiver jeito, amém? Mas faz o possível. Não desperdice os seus clientes. Agora você tem bastante. Aí você nem retorna mais a ligação. Pode ser que depois faça falta. Cuide de tudo aquilo que Deus tem te colocado em suas mãos. Amém? Aleluia. Vamos estar orando ao Senhor. Eu creio, meu querido, de coração. Eu creio que se cada um de nós colocarmos em prática o que foi ensinado sobre crescimento, nós vamos ter crescimento na vida pessoal e vamos ver essa igreja hiperlotada. Não vai caber as pessoas aqui, porque a palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus é fiel. Curva a vossa cabeça, Pai amado, em nome de Jesus. Eu te louvo, Senhor, porque passará os céus e a terra, mas a tua palavra não passará. Aquilo que semearmos, Senhor, no tempo certo, haveremos de colher. Eu não desisto da semente lançada, Pai, muito embora eu não veja nada, está debaixo da terra, mas eu confio na tua palavra. Deus está falando forte ao meu coração agora. Talvez esse seja o seu problema. Você planta a semente, mas você não acredita que vai acontecer. Quando você não acredita que vai nascer, é como se você fosse lá novamente, cavucasse a terra e tirasse a semente. Plante e acredite. Você não vê, mas existe um Deus que é também conhecido como Deus invisível. Você não vê, mas Ele é real. E o mundo espiritual é mais real do que o físico. Tudo aquilo que se vê, que se toca, foi criado por aquilo que não se vê. Há um poder no sobrenatural, meu querido. Lance a sua semente e espere até que ela cresça, em o nome de Jesus. Seja grato pelo pouco que você tem. Obrigado, Jesus, pelo pouco que eu tenho. Eu quero mais, Senhor. Nasci para crescer, nasci para avançar, mas eu sou grato por tudo que o Senhor já tem me dado. Deus, eu me proponho a arregaçar as minhas mangas. Eu me proponho a ir de frente para o trabalho da vida, para o trabalho do reino, Pai. Eu quero levar o pão do céu. Oh, aleluia. No livro de João, quando acaba essa história da multiplicação, Jesus dá um sermão para o povo e ele explica o significado de tudo aquilo. Ele diz: eu sou o pão do céu que veio ao mundo. E nós somos aqueles que levam este pão. Eu quero levar o pão da vida. Diga aí para você, meu querido, eu quero levar o pão da vida. Porque tem pessoas perto de mim passando fome. Sim, meu irmão, você não está entendendo nem se apercebendo, mas tem gente bem próxima de você passando fome. E Jesus quer saciar. E Jesus quer saciar. Que essa palavra, Senhor, frutifique nos nossos corações. Em o nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Erga a tua mão para o céu, meu irmão. Pai, graças eu te dou, Senhor, pela comunhão da tua igreja, pelo povo reunido neste lugar. Pai, eu os abençoo em teu nome.
em o nome de Jesus, que tenham um domingo abençoado, uma semana vitoriosa, debaixo da graça e do poder do alto. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Vá em paz, em nome de Jesus.